Eu quero cumprimentar aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero lembrar aos irmãos que, além das videoaulas, nós disponibilizamos também semanalmente o esboço de cada lição em PDF e também os arquivos em áudio com a reflexão da leitura diária de cada uma das lições. E para os irmãos que tiverem interesse nesse material adicional, nós estaremos disponibilizando os links na descrição do vídeo para que os irmãos possam baixar esses materiais. E eu quero também, como sempre, lembrar os irmãos que todos os materiais que nós disponibilizamos para apoio nos estudos, tanto de alunos quanto professores, sejam as videoaulas, os esboços ou as reflexões diárias em áudio, nenhum deles substitui as aulas presenciais que na nossa igreja ocorrem todos os domingos às 16 horas. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título A Vida segundo o Espírito. Bom, vejamos agora quais são os tópicos que nós estaremos abordando aí no decorrer desta videoaula. Inicialmente nós faremos uma introdução, onde, conforme já fizemos nas aulas anteriores, nós estaremos posicionando aí o tema de hoje dentro do nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Em seguida, nós falaremos sobre a vida no Espírito. Aqui nós vamos falar sobre a solução para o conflito entre a carne e o Espírito, como nós vimos aí na aula anterior, na videoaula de número 7. Logo após, nós falaremos sobre a glória futura, que espera aqueles que vivem no Espírito. E por último, nós falaremos sobre o grande amor de Deus que foi provado através de seu Filho Jesus Cristo. Muito bem, vamos agora então à introdução. Bom, como os irmãos já sabem, nós já comentamos isto nas outras aulas, o estudo desse trimestre ele é baseado na Epístola de Paulo aos Romanos, onde a sequência de lições ela está acompanhando também a sequência de capítulos e versículos da carta de Paulo aos Romanos. Então, somente para relembrar, na lição de número 1, que tinha por título a Epístola aos Romanos, nós fizemos aí uma introdução ao trimestre com uma visão panorâmica da Epístola de Paulo aos Romanos, onde nós usamos como base capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 1, versículo 17. Depois, na lição 2, a necessidade universal da salvação em Cristo, nós abordamos aí a situação dos gentios e dos judeus, a situação de ambos no que se refere ao pecado, e também nós abordamos sobre a necessidade de salvação de ambos, tanto de judeus quanto de gentios. E esse estudo foi com base no capítulo 1, versículo 18 até o capítulo de número 3, versículo 20. Depois, na lição de número 3, justificação somente pela fé em Jesus Cristo, o tema principal dessa lição se referiu ao meio para se conseguir a justificação. Meio esse que é a fé em Jesus Cristo. Então nós estamos falando aqui do meio, da forma de ser justificado, da maneira de ser justificado. E nós vimos que é somente pela fé em Jesus Cristo. E a base deste estudo foi o capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25, ou seja, até o final do capítulo de número 4. Depois, na lição 4, os benefícios da justificação, nós falamos sobre os frutos ou sobre os benefícios, advindos da justificação na vida dos cristãos. E para isso nós usamos como base todo o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 21. Depois, na lição de número 5, o título é Maravilhosa Graça, a Maravilhosa Graça, nós abordamos
a relação dos cristãos com o pecado, onde nós vimos que os cristãos eles estão livres do poder do pecado, e nós falamos sobre este tema com base em todo o capítulo de número 6, desde o primeiro versículo até o versículo de número 23. Depois, na lição de número 6, que foi a lição passada, nós falamos sobre a relação dos cristãos com a lei. Na lição de número 5 nós falamos da relação dos cristãos com o pecado. Na lição de número 6 nós falamos da relação dos cristãos com a lei, sobre o fato dos cristãos estarem livres do domínio da lei. E a base desse estudo foi todo o capítulo de número 7, desde o versículo 1 até o versículo 25. E a lição de hoje, que é a lição de número 7, a vida segundo o Espírito. Nessa lição nós vamos falar, no decorrer da videoaula, sobre como resolver a situação do conflito interior que nós relatamos, que nós comentamos na lição passada, com base no capítulo de número 7. Então nós veremos aí que o Espírito Santo, que passou a fazer moradia em nós quando nós morremos para o mundo e renascemos com Cristo, ele nos dá condições de viver nesse mundo de forma santa e justa. Tá? O nosso corpo, como os irmãos sabem, é templo do Espírito Santo, e sem ele é impossível viver de modo a agradar a Deus. Então a gente vai ver que a solução para aquele problema do conflito entre a carne e o espírito, aquele conflito constante interior, é o Espírito Santo de Deus. E o capítulo 8 de Romanos, ele pode ser dividido aí em 3 blocos diferentes, vamos assim chamar. O primeiro bloco, que vai do versículo 1 até o versículo 17, diz respeito à vida no Espírito, tá? Diz respeito aí à oposição em relação à lei do pecado. Já o segundo bloco, ele vai do versículo 18 até o versículo 30. Esse bloco diz respeito à glória futura, onde nós veremos que, assim como nós participamos dos sofrimentos de Cristo, nós também vamos participar da sua glória. E o terceiro e último bloco, que ele vai do versículo 31 até o versículo 39, ou seja, até o final do capítulo 8, ele diz respeito ao amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Tá? Então, neste bloco, nós vamos falar sobre a vitória do cristão. Tá? Mesmo que a nossa contribuição nesse sentido, vamos dizer assim, seja pequena, nós vamos aprender que nós somos protegidos por um Deus cujo amor não se pode medir. Tá? Então, no decorrer dessa videoaula, nós estaremos analisando aí com mais detalhes cada um desses blocos que compõem aí todo o capítulo de número 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Muito bem, fim daí a nossa introdução. Nós vamos agora ao segundo tópico, onde nós falaremos sobre a vida no Espírito. Muito bem, irmãos. No final do capítulo 7, Paulo ele disse que os crentes eles têm o poder de vencer o pecado e têm também a certeza de uma libertação final deste mundo. Tá? Só que Paulo avisa que durante essa vida haverá uma constante luta devido à nossa natureza pecaminosa. E no capítulo 8, que é o objeto de estudo desta videoaula, Paulo ele descreve a vida de esperança e vitória que cada crente alcançou por causa de Jesus Cristo. Tá? E o primeiro bloco desse capítulo refere-se à vida no Espírito, e ele tem por referência aí os 17 primeiros versículos do capítulo 8. Então vamos ver aí o que nos dizem os 2 primeiros versículos do capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Bom, irmãos,
Satanás, né, o inimigo de nossas almas, ele usa as culpas do passado e os erros do presente também para nos culpar, tentando inclusive nos levar em alguns momentos até a questionar aquilo que Cristo fez por nós. E para que nós venhamos a ficar imunes a esse tipo de estratégia maligna, vamos assim dizer, a nossa segurança ela tem que estar centrada em Jesus Cristo e não no nosso desempenho. Ela deve estar em Jesus e não naquilo que nós fazemos, ou naquilo que nós fizemos no passado, ou naquilo que nós podemos vir a fazer. Tá? Nós fomos resgatados por Jesus Cristo e por isso nós não estamos condenados. Reparem aí que no versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, irmãos, por mais que Satanás tente nos acusar pelos erros do passado, nós devemos confiar no que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é muito clara, ela diz que nenhuma condenação há. Então o inimigo ele pode até querer nos acusar, mas ele nunca vai conseguir nos condenar. Só que, irmãos, tem um ponto aqui muito importante. Para que isso seja verdade em nossa vida, como nós já comentamos, nós devemos estar em Cristo Jesus. Olha, o versículo é bem claro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo, irmãos, significa ter depositado nele a nossa fé, tá? Tornando-nos membros do seu corpo, membros do corpo de Cristo como cristãos. Agora que nós temos um ponto muito importante para a nossa meditação. O mesmo versículo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outras palavras, são aqueles que não andam ou não agem conforme os desejos da carne, mas agem de acordo com a vontade do Espírito. Então, não é simplesmente uma questão de dizer estou ou não estou em Cristo. Estar em Cristo é demonstrado através de não se andar segundo a carne, de não se andar conforme os desejos da carne, mas conforme a vontade do Espírito. E no versículo de número 2 que nós lemos, Paulo ele fala sobre duas leis. Ele fala sobre a lei do pecado e da morte e também sobre a lei do Espírito de vida. Olha, ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, de um lado, tá, eu coloquei aqui, deste lado, nós temos a lei do pecado, tá, e do outro lado, aqui do lado direito, nós temos a lei do Espírito de vida. A grande questão aqui, irmãos, é que todos estão debaixo de alguma lei, tá? Não se pode estar neutro em relação a isso. E para sair do jugo da lei do pecado e da morte, é necessário que se passe a estar debaixo de outra lei. Tá? E todos nós estávamos debaixo da lei do pecado, cuja consequência disso é a condenação. Condenação a quê? Condenação à morte, e os irmãos sabem, nós já estudamos sobre isso em outro trimestre, que a morte ela representa a separação entre o homem e Deus. E a lei do pecado, irmãos, ela só poderia ser anulada por outra lei. Somente uma lei pode anular outra lei, né? Então, a lei do Espírito de vida, ela é diferente da lei do pecado. O fruto dessa lei não é a condenação, mas é a remissão ou o perdão dos pecados. Então, diferente da lei do pecado e da morte, que a consequência é a condenação, a lei do Espírito de vida, ela tem como fruto, ela tem como consequência a remissão dos pecados, ela tem o perdão dos pecados. E quando o versículo fala sobre Espírito
Espírito de vida, isso aqui é importante entender também, irmãos. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Essa é uma das várias maneiras que o Espírito Santo de Deus ele é chamado na Bíblia Sagrada. Tá? Tem uma série de formas que ele é chamado, uma série de outras formas que ele é simbolizado, e uma delas é das maneiras que ele é chamado é Espírito de vida. Então o Espírito de vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele nos liberta do poder do pecado e nos liberta também de suas consequências, tá? Muito bem, a lei do pecado ela foi revogada em nossas vidas, e a partir de agora nós podemos viver segundo o Espírito Santo. Só que cabe aqui comentar, irmãos, que a lei do pecado ela foi revogada, mas ela continua existindo. Ou seja, ela foi revogada, mas ela não deixou de existir. Tá? Ela não deixou de existir. E um outro ponto importante também: nem todos tiveram esta lei revogada de suas vidas. Nem todos tiveram essa lei revogada. Agora, por que não? Porque para que se passe a estar debaixo da lei do Espírito de vida e não mais embaixo da lei do pecado, algumas coisas são necessárias, tá? Conforme inclusive nós comentamos aí nos slides anteriores, no slide anterior. E os pré-requisitos para isso são: primeiro, estar em Cristo. Como nós já comentamos, estar em Cristo significa depositar nele a nossa fé, nos tornando aí membros do seu corpo. O segundo pré-requisito: não andar segundo a carne. Nós também já falamos sobre isso. Não andar segundo a carne significa não agir conforme os desejos da nossa carne. E em terceiro, o outro pré-requisito é andar segundo o Espírito, que significa, como também já vimos, viver conforme a vontade do Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Fazendo assim, irmãos, a lei do pecado ela passa a ser revogada. Então, nós passamos, a partir daí, a estar debaixo da lei do Espírito da vida, ou seja, agindo dessa forma, estando em Cristo, não andando segundo a carne e andando segundo o Espírito, então a lei do pecado ela passa a ser revogada sobre nossas vidas e nós passamos a estar debaixo da lei do Espírito da vida, ou em outras palavras, a lei do Espírito da vida, ela anula a lei do pecado e da morte. E como nós comentamos, não é para todos que a lei do pecado ela foi revogada. Por quê? Porque nem todos atendem a esses requisitos, nem todos estão em Cristo, nem todos aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, nem todos depositaram em Cristo sua fé e, consequentemente, não andam segundo o Espírito, mas andam segundo a carne. Mas para aqueles que atendem esses requisitos, ou seja, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, eles saíram da lei do pecado e da morte e passaram a estar debaixo da lei do Espírito de vida, que, como nós também já comentamos, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, o que era impossível à antiga aliança, que era regida pela lei de Moisés, se tornou possível graças a essa nova lei, a lei do Espírito de vida. E a lei do Espírito de vida, diferente da lei de Moisés, ela não é externa e ela também não é por imposição, mas ela é interna, ou seja, ela age no interior do homem e por isso ela acaba sendo uma lei mais poderosa. Tá? Então ela não age externamente, mas ela age no interior. Então, enfim, Paulo fala aqui sobre duas leis: a lei do Espírito da vida, ou lei do Espírito Santo, que anulou a lei do pecado e da morte, como diz o versículo, a lei do Espírito de vida, que livrou da lei do pecado e, consequentemente, da morte. Bom, vamos agora meditar aí nos versículos 3 e 4 do capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto o que era impossível à lei,
visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, irmãos, quando o versículo diz o que era impossível à lei, aqui ele está se referindo à lei de Moisés. Tá? A lei de Moisés, irmãos, a lei que era para alertar os homens sobre a malignidade do pecado, como nós vimos em aulas anteriores, ela foi servindo de instrumento para aguçar mais ainda o desejo de pecar. Nós vimos isso na aula anterior. Tá? A lei, nós falamos sobre isso também, ela era boa, só que ela acabava se tornando ineficaz. Por quê? Por causa do pecado que habita na humanidade, devido aí à fragilidade da natureza humana. Então ela era boa, mas ela perdia aí sua eficiência por causa desse pecado, por causa dessa fragilidade da natureza humana. Então a lei de Moisés, que ela era boa, ela acabou se tornando, vamos dizer assim, inoperante na vida do ser humano diante da lei do pecado. Então assim, a lei de Moisés ela acabou ficando doente. Tá? Então, como o versículo diz, que a lei ela estava enferma pela carne, Paulo está querendo dizer exatamente isso, a questão da inoperância da lei devido ao pecado. Então esse enferma, dizendo que ela está enferma, é para caracterizar isso, que ela não pôde operar, mesmo sendo boa, por causa do pecado que habita na humanidade. Agora tem algo importante aqui, irmãos, que nós precisamos saber também, nós precisamos nos lembrar sempre. Nós só ficaremos livres dos efeitos do pecado na glorificação. Tá? Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa velha natureza ela deixou de ter domínio sobre nós, mas não significa que a velha natureza ela deixou de existir. Tá? Conforme nós vimos na aula anterior, existe um conflito interno constante entre a carne e o espírito, entre a velha natureza e a nova natureza. E esse conflito entre essas duas naturezas, ele passou a existir somente após a justificação. Por que isso? Porque quem não nasceu de novo não tem a nova natureza, e se não tem a nova natureza, não tem conflito. Porque só tem uma natureza, que é a velha natureza, uma vez que não nasceu de novo. Agora, tendo nascido de novo, tendo sido justificado, existe uma nova natureza. E aí passa a existir este conflito. Tá? Mas voltando aqui aos versículos, irmãos, Paulo diz que o que era impossível à lei. Então, como nós comentamos, ninguém era capaz de ser liberto do pecado apenas obedecendo à lei de Moisés. Devido ao quê? Devido à natureza pecaminosa. Então era impossível a lei. Aquilo que era impossível à lei, por quê? Porque ela estava inoperante devido ao pecado. Tá? Então não era possível ser liberto somente obedecendo aí à lei de Moisés. Então isso fez com que Deus tomasse uma atitude, com que Deus tivesse uma ação. O que Deus fez? Deus fez aquilo que era impossível para a lei. A Bíblia nos diz, nos versículos lidos, que Deus ele condenou o pecado na natureza humana. De que forma? Enviando Jesus Cristo, que veio na forma de nossa natureza, para acabar com o pecado. Então é isso que Paulo quis dizer quando ele falou que Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Enfim, o que ele está querendo dizer aqui é que o pecado, Deus ele condenou o pecado na natureza humana. De que forma? Enviando o seu Filho, que ele veio na forma humana, ou seja, na forma da nossa natureza, para assim acabar com o pecado. Então Jesus Cristo, ele se fez representante do homem pecador. E o que aconteceu com isso? O poder condenatório do pecado ele foi desfeito. Isso significa que a justiça de Deus ela foi cumprida por Jesus Cristo. Por isso que o versículo diz, para que a justiça da lei se cumprisse
em nós. Tá? Então, com isso, a justiça de Deus ela se cumpriu. Só que reparem, irmãos, que nos versículos que foram lidos, eles dizem que eles nos levam a concluir que essa ação ela não é efetiva para todos. Ou seja, a ação condenatória do pecado ela não foi desfeita para todos, ou seja, a justiça de Deus ela não foi cumprida para todos. Por que não? Vejam que Paulo novamente ele frisa aqui, né? A justiça da lei se cumprisse em nós, nós quem? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então isso significa que essa ação de Deus ela foi efetiva para aqueles que não andam conforme os desejos da carne, mas que andam segundo a direção do Espírito. Bom, vamos agora continuar aí a nossa meditação neste primeiro bloco ainda, onde nós vamos meditar agora nos versículos 5 e 6. Tá? Então diz assim a palavra do Senhor: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, esses versículos, irmãos, reparem que eles estão falando muito sobre inclinação. Tá? Então ele fala sobre inclinar-se para as coisas da carne, né, inicialmente. Ele diz, olha, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Irmãos, inclinar-se para as coisas da carne significa ter a mente controlada pelas coisas da carne. Tá? Enquanto inclinar-se para as coisas do Espírito significa ter a mente controlada pelo Espírito. Reparem, irmãos, que em ambos os casos tratam-se de controles que ocorrem na nossa mente. Ou seja, a guerra entre a carne e o Espírito ela ocorre na esfera da mente. Então, o campo de batalha é a nossa mente. Tá? E os versículos dizem que a inclinação da carne, ou seja, ter a mente controlada pelos desejos da carne, é a morte. Tá? Então ele faz referência, ele faz menção à morte. Ele diz que a inclinação da carne é a morte. Ou seja, ter a mente controlada pelos desejos da carne é a morte. E a inclinação do Espírito, ou seja, ter a mente controlada pelo Espírito, traz como consequência, traz como resultado a vida e a paz. Tá? Então, a consequência, o resultado da inclinação da carne é a morte, mas o resultado da inclinação do Espírito é vida e paz. Em outras palavras, irmãos, ter a mente voltada para as coisas da carne traz como consequência a morte. Ou seja, nos leva a estar novamente debaixo da lei do pecado. Agora, ter a mente voltada para as coisas do Espírito traz como resultado, traz como consequência a vida e a paz. Então é isto que esses dois versículos estão nos ensinando. E como nós vimos na lição passada, existe uma batalha constante entre a carne e o Espírito. E nós aprendemos na lição de hoje que essa batalha ela ocorre dentro da nossa mente. Tá? E quando nós nos inclinamos para a carne, o resultado são as chamadas obras da carne. E quando nós nos inclinamos para o Espírito, o resultado é o chamado fruto do Espírito. Nós não vamos detalhar sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito, porque nós já fizemos isso anteriormente. Tá? Então, se os irmãos quiserem saber mais sobre esses dois temas, eu recomendo assistirem a videoaula da lição passada, tá? A videoaula da lição de número 6. Lá nós fizemos aí um detalhamento bastante interessante sobre as obras da carne e também sobre o fruto do Espírito. Tá? Mas o importante aqui, irmãos, é lembrar
que nós devemos andar em espírito, ou seja, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, porque fazendo assim nós não vamos ceder aos desejos da carne. Tá? Se nós vivermos em espírito, a carne ela não nos dominará. Agora aqui tem uma outra coisa interessante. Os irmãos sabem que uma pessoa ela pode escolher receber ou não a graça de Deus. Tá? E depois de receber a graça de Deus, para aqueles que optam por recebê-la, nós podemos também escolher andar no Espírito ou não. Agora, o que efetivamente significa andar em Espírito? Tá? Andar segundo o Espírito, irmãos, significa santificar-se. Então aqui nós estamos falando novamente, nós já falamos em outras aulas, sobre a santificação. Tá? Nós, como salvos em Cristo, nós respondemos positivamente ao chamado de Deus para a salvação. Quando Deus nos chamou à salvação, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E agora nós também devemos responder positivamente ao chamado para a santificação. Lembrando que a santificação ela só é possível com a atuação do Espírito Santo em nós. A santificação ela é instrumentalizada pela ação do Espírito Santo. E para isso, irmãos, o Espírito Santo, ele precisa estar na liderança da nossa vida. Muito bem, para finalizar a primeira parte, ou este primeiro bloco do capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos, vamos ver o que nos dizem os versículos 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então aqui, irmãos, nós temos pontos muito importantes para nós entendermos, tá, nestes versículos. Primeira coisa, Paulo aqui ele está falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Os cristãos, irmãos, eles têm o Espírito Santo a partir do momento que eles aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Só que não é somente isso. Além de ter o Espírito Santo, além de ter recebido o Espírito Santo, os verdadeiros cristãos, eles também são guiados pelo Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo ele é o nosso guia. Ou seja, é aquele que nos indica o caminho correto, é aquele que nos acompanha por todo o trajeto, por todo o percurso desse caminho, que é o caminho que leva à salvação. E o Espírito Santo ele não somente nos guia, irmãos, mas ele também nos corrige quando nós estamos em vias de nos desviar do caminho correto. E é sempre importante estarmos atentos à voz do Espírito Santo e também aceitar com alegria e com humildade a sua correção. Tá? E os versículos lidos, eles dizem ainda que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles são filhos de Deus. Aí aqui tem um outro ponto interessante. Muitas pessoas dizem por aí que todos são filhos de Deus. Mas todo mundo é filho de Deus. Será que realmente todas as pessoas são filhas de Deus? Será que todos são efetivamente filhos de Deus? Nós podemos concluir, irmãos, que conforme o versículo que foi lido, isto não é verdade. Tá? Nós não podemos confundir criatura com filho de Deus. Tá? Todos são criaturas e Deus ele é o Criador. Próprio, para ser filho de Deus, algumas coisas são necessárias. Tá? Alguns requisitos eles existem. Como os próprios versículos lidos nos dizem,
O Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo ele dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. E somente aquele que tem o Espírito Santo, olha que coisa interessante, irmãos. Somente aquele que tem o Espírito Santo é que pode ser guiado por ele. E só é possível ter o Espírito Santo quando se aceita Jesus e se crê nele, sendo assim justificado pela fé. Então nós podemos concluir que para ser filho de Deus é necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Somente assim pode se tornar filho de Deus. Olha que interessante, irmãos. Repetindo aqui, o versículo está dizendo que para ser filho de Deus tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, é que são filhos de Deus. Então aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Agora, só quem tem o Espírito Santo que pode ser guiado por ele. E só tem o Espírito Santo quem aceita Jesus e acredita nele, e consequentemente é justificado. Então, nós podemos novamente concluir que para ser filho de Deus é necessário aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E isso é confirmado lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, receberam quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então aqui nós temos uma outra referência bíblica que nos confirma isto que foi comentado aqui, isto que foi falado. Enfim, de pecadores perdidos nós nos tornamos filhos de Deus através da justificação pela fé. E como filhos de Deus, irmãos, nós temos uma série de benefícios, tá? Um filho, irmãos, ele tem direito às heranças do pai. Um filho, ele se senta à mesa junto com o pai. Um filho, ele é protegido pelo seu pai. Um filho, ele goza do amor do pai. Só que um filho também, ele recebe correções do pai quando necessário. Então, com base nisso, fica aqui uma questão, algumas questões para nós refletirmos. O que é que pode nos deixar com medo, nos deixar temerosos? O que é que pode nos afligir? O que é que pode tirar a nossa paz? Uma vez, irmãos, que nós somos filhos daquele que tudo pode, nós somos filhos daquele que tudo sabe, nós somos filhos daquele que é dono de todas as coisas, nós somos filhos daquele que até o inimigo tem que se prostrar diante da sua majestade. Então, irmãos, independente do que estejamos passando, nós podemos sempre pedir socorro ao nosso Pai, confiando que Ele nos ama e confiando também que Ele quer sempre o melhor para nós. Nós temos que ter esta confiança no nosso coração, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Pai eterno. Muito bem, irmãos, vamos agora então para o tópico seguinte, onde nós falaremos sobre a glória futura. Bom, nós falaremos agora aí sobre o segundo bloco do capítulo 8, tá? Que fala sobre a glória futura. E a base desse bloco está nos versículos 18 a 30, tá, do capítulo 8. Esse bloco ele fala sobre a convicção dos crentes em relação ao futuro, tá, em relação ao porvir. Então vamos ver aqui, irmãos, inicialmente o que é que nos diz o primeiro versículo deste bloco, que é o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Bom, Paulo, ele nos diz, nós já estudamos sobre isso, que todos os cristãos, eles
participam de aflições, tá? Eles passam por aflições, eles passam por sofrimentos, tá? Então, enfermidades, dores, decepções, tristezas, pobreza, perseguições, enfim, muitas outras aflições. O sofrimento, ele é parte do processo de partilhar da morte de Cristo, que irá culminar na participação na sua glória também. Tá? Então o sofrimento, ele é parte desse processo todo. Agora, independentemente de quão grande que possa parecer esse sofrimento, de quão grande possa parecer essa aflição, né? A aflição que se possa passar, a palavra de Deus, ela nos garante, né? E nós vimos isso neste versículo que foi lido, que independente do tamanho da dor, do sofrimento, da aflição, não vai poder ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Tá? Então, o que nós viermos a sofrer durante a nossa vida não vai poder ser comparado com a glória que será revelada no futuro. Por quê? Porque o sofrimento atual, independente do quão doloroso que ele seja, ele é temporário. Ele é temporário, enquanto a glória futura, a glória que será revelada, ela é eterna, ela não vai ser sujeita ao tempo. Então, muitas das vezes, a gente passa por situações adversas, por intempéries nesta vida, a gente fala, poxa, que situação terrível, quão grande está o meu sofrimento. O que significa efetivamente grande? Né, perto de uma eternidade, perto de um tempo que não tem fim, né, não significa absolutamente nada. Então, por isso que Paulo ele está dizendo que as aflições que nós podemos estar sujeitos a elas neste tempo presente não tem nem comparação com a glória que um dia será revelada, que no futuro será revelada, por mais dolorosa que seja a aflição. Mas mesmo assim, ela não tem comparação nenhuma com esta glória que será revelada. Então é isso que Paulo está dizendo aqui para a gente. Vamos continuar agora, meditando aí nos versículos 22, 23 e depois pularemos para o versículo 26. Tá? Então diz assim a palavra do Senhor. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui, irmãos, os versículos lidos, o 22, o 23 e o 26, eles estão falando aqui sobre 3 tipos de gemidos. Tá? 3 tipos de gemidos. Primeiro, ele está falando sobre o gemido vindo da criação. Olha só o versículo dizendo, toda a criação geme. Então ele está falando de um gemido vindo da criação. Entendam aqui, irmãos, criação como todas as coisas que Deus criou e também os homens, tá? E também o ser humano. Só que nesse caso, os homens não salvos, tá? Não salvos, porque nós já vimos que quando o homem é salvo, né? Aqueles que são salvos, eles deixam de ser criatura para serem filhos, serem chamados de filhos de Deus. Então, criação aqui é tudo que Deus criou e mais os homens que não são salvos. Então, está dizendo aqui que a criação ela geme. A criação geme por causa do desequilíbrio que o pecado trouxe. Tá? Ela geme até hoje. Então aqui trata-se do estado atual. Depois, segundo, nós temos o gemido vindo do cristão. Onde é que está isso? Está lá, ó, e não só ela quem? A criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos. Nós mesmos. Nós quem? Os cristãos. Então aqui ele está falando do gemido vindo do cristão.
Irmãos, o cristão, ele geme por habitar em um corpo que ele é corruptível. Tá? Então esse gemido ele se refere ao estado atual, que está aguardando a libertação completa. Né? Nós estamos aguardando uma libertação completa desse estado, tá? Que vai incluir também a libertação do conflito, né? Da luta que existe entre a carne e o espírito, a carne contra o espírito, como nós já falamos. Então esse gemido se refere ao nosso estado atual também. Então um gemido referente a estarmos habitando num corpo que é corruptível, que um dia se tornará num corpo incorruptível, como nós vimos no trimestre passado, tá? Que nós estudamos aí sobre escatologia. E o terceiro tipo de gemido que aparece aqui neste conjunto de versículos, né, os versículos 22, 23 e 26, diz respeito ao gemido do Espírito Santo. Tá? Então ele diz que o mesmo Espírito, olha lá, Espírito com letra maiúscula, então está se referindo ao Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Então aqui o que ele está dizendo para a gente é que o Espírito Santo ele sente o nosso drama. Tá? O nosso drama por conta das limitações às quais nós estamos subordinados. E o Espírito Santo ele também geme por nós. Tá? Os versículos dizem ainda que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é inexprimível? Inexprimível é aquilo que não se pode explicar através de palavras. Então o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não se podem explicar através de palavras. Tá? Reparem ainda, irmãos, que os versículos lidos eles dizem que o Espírito Santo ele ajuda em nossas fraquezas, tá? Olha lá, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Essas fraquezas elas se referem às limitações temporais que nós temos neste corpo mortal que é sujeito à natureza pecaminosa, tá? Enquanto nós estivermos neste corpo, nós estamos sujeitos a essas fraquezas, nós estamos sujeitos às fraquezas da carne. Tá? Então, é nessas fraquezas que o Espírito Santo de Deus ele nos ajuda. Bom, e para terminar este segundo bloco do capítulo 8, vamos ver o que nos diz o versículo 28 desse mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então esse versículo, irmãos, ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Em outra tradução diz que todas as coisas trabalham juntas para o bem. Então, antes de nós meditarmos mais profundamente nesse versículo, é importante entender que quando a palavra diz todas as coisas contribuem para o bem, obviamente aqui não está considerando o pecado, né? Porque o pecado não contribui para o nosso bem. Tá? Então nós temos que entender isso. Então, entendido isso, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Deus ele quer sempre o nosso melhor. E Deus ele opera em todos os cenários da nossa vida. Tá? Nada está fora do controle de Deus, nada está fora do controle das mãos de Deus. Agora, o fato de Deus ele operar em todos os cenários, isso nos garante que mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio das intempéries da vida, de alguma forma isso vai contribuir para o nosso bem. Agora, isso não se aplica somente nas coisas boas aos nossos olhos, naquilo que é agradável, mas
Isso também se aplica aos problemas, isso também se aplica, esse conceito se aplica também às perdas, se aplica também às tribulações, enfim, a todos os reveses da vida, a todas as intempéries da vida. Elas também, de alguma forma, contribuirão para o nosso bem. Mesmo que a gente não consiga entender, né, quando se está passando pelo problema, quando se está tendo a perda, mesmo que a gente não consiga entender como que isso vai contribuir para a gente. Porque quando a gente está passando pela aflição, é difícil a gente entender como é que aquilo vai contribuir. Mas de qualquer forma, nós podemos ter a certeza que, de alguma maneira, isso vai contribuir para o nosso bem. E o resultado, né, como nós já falamos, o resultado disso é o bem, tá? Vai contribuir para o nosso bem. Só que, às vezes, isso pode ocorrer rapidamente. Ou seja, o resultado, né, que é a contribuição para o nosso bem, pode acontecer de maneira rápida e até com uma certa frequência, que nos ajuda aí a ter mais fé e a confiar mais nesse princípio. Só que também existem acontecimentos cujos resultados, né, cujos bons resultados, nós somente vamos conhecer na eternidade. Então todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Alguns a gente vai desfrutar desse bem, a gente vai perceber esse bem, este bem vai ocorrer rapidamente, vai ocorrer em vida, vai ocorrer aí com uma certa frequência. Só que tem outras situações em que nós somente conheceremos o bem produzido por algo desta vida somente na eternidade. Tá? Enfim, o ponto aqui é que Deus, ele opera todas as coisas para o bem. Só que não significa que todas as coisas vão dar certo humanamente falando. Tá? Nem todas as coisas darão certo humanamente falando, porque os irmãos sabem que o sofrimento, né, muitas vezes ele traz dor, ele traz tristeza, né? Só que sob o controle de Deus, todo o resultado, mesmo a dor, mesmo o sofrimento, ele vai ser para o nosso bem. E reparem ainda que o versículo ele deixa bem claro que essa é uma verdade que também não se aplica a todas as pessoas. Por quê? Porque existe aqui também um pré-requisito. Que pré-requisito que é esse? Amar a Deus e ser chamado pelo seu decreto, pelo seu propósito, pelo seu plano. Então olha lá, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles quem? Todo mundo? Não, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou por seu propósito, ou de acordo com os seus planos. Tá? Então nós podemos ter esta convicção. Se nós amamos a Deus, ou seja, se nós somos chamados por seu decreto, todas as coisas, direta ou indiretamente, de forma perceptível ou imperceptível, elas vão de alguma maneira contribuir para o nosso bem, aqui em vida ou na eternidade. É isso que está nos afirmando este versículo que foi lido. Muito bem. Vamos agora então ao último tópico, onde nós vamos falar sobre o amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Tá? Então este é o terceiro e último bloco aí do capítulo 8. Os irmãos se recordam que nós comentamos na introdução que o capítulo 8 ele seria dividido em 3 blocos. E este é o terceiro e último bloco, que tem aí por base os versículos 31 até o 39, tá? Do versículo 31 até o final do capítulo. Então nós vamos iniciar aí analisando os versículos 31 até o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então aqui Paulo, ele começa fazendo uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em uma outra tradução, esse trecho aparece da seguinte forma: se Deus ele está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Irmãos, nós sabemos que o inimigo de nossas almas, e também todos aqueles que estão sob seu poder, eles são contra nós. Tá? Eles estão sempre contra nós. Porém, a palavra ela nos garante que nós seremos vitoriosos. Então nós não precisamos ter medo do inimigo, pois Deus ele está conosco, e isto é a garantia absoluta de nossa vitória. Tá? E os versículos lidos, eles dizem ainda que Deus ele não poupou seu Filho, o entregando por todos nós. E daí Paulo faz uma nova pergunta, né? Como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus ele sacrificou seu próprio Filho para nos salvar. E agora ele promete nos dar todas as coisas, todas as coisas. Agora, que coisas são essas, hein? Que coisas são essas? Será que ele está falando aqui sobre carro, sobre casa, sobre dinheiro, sobre propriedade, sobre riquezas? Olha, Deus pode nos dar isso sim, tá? Deus pode nos dar isso sim, mas não são essas coisas às quais os versículos eles estão se referindo. Tá? Não é sobre estas coisas que Paulo está falando aqui. Paulo aqui ele quis dizer que Deus ele nos dará todas as coisas de que nós precisamos para que nós alcancemos o nosso supremo objetivo. Que supremo objetivo que é esse? A nossa santificação e a nossa futura glorificação. Então é dessas coisas que Paulo está falando, das coisas que nós precisamos para alcançar este propósito, que é a santificação e também a futura glorificação. E nos mesmos versículos, irmãos, nós vemos ainda outra indagação, outra pergunta. Né? Paulo pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A resposta ela é simples e direta: ninguém. Ninguém vai intentar acusação contra nós. Mesmo o inimigo sendo acusador, ele não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque o próprio Deus nos justifica. Olha o versículo dizendo: é Deus quem os justifica. E além disso, além de não intentar acusação, também ninguém vai poder nos condenar. Por que ninguém vai poder nos condenar? Porque os versículos dizem que porque Jesus morreu por nós, e o próprio Jesus ele intercede por nós diante de Deus. Por isso que ele está dizendo lá, olha, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, ninguém intenta acusação e ninguém também nos condena. Muito bem, vamos ver agora aí o que nos dizem os versículos 35 até o versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, Paulo está fazendo aí uma pergunta conclusiva no capítulo 8. Né? Ele diz: quem pode nos separar do amor de Cristo? Né? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Então, ele faz este questionamento: quem vai poder nos separar do amor de Cristo? E a partir daí, ele começa a colocar, a citar problemas que todos os cristãos estão sujeitos a passar. Ele fala sobre tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, enfim, são várias situações que poderiam se colocar entre nós e Deus. E Paulo sabia, pela sua própria experiência, que essas coisas elas não podem separar os crentes de Deus, uma vez que ele também já havia passado por essas situações. Se os irmãos meditarem, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 28, os irmãos verão uma parte das aflições que Paulo passou. Então isso significa que o amor de Cristo, ele não nos separa dessas experiências. Tá? O fato de Cristo nos amar, o amor dele, não nos deixa imune a essas situações, a tribulações, a angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, a espada, enfim, não nos deixa imunes a isso. Tá? Mas nós podemos ter a convicção de que até nas piores circunstâncias o seu amor ele estará conosco. Então nós podemos ter aí esta convicção. E Paulo diz ainda que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Em todas estas coisas. Em que coisas? Que coisas são essas que Paulo ele está falando? São as mesmas coisas que ele comentou anteriormente: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Tá? Então são aquelas que ele já comentou anteriormente. A Bíblia, irmãos, nos garante que em todas estas situações, todas estas coisas, não são algumas, mas em todas elas nós teremos vitória completa. Nós teremos uma vitória completa por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus Cristo. Então, o que essa parte do versículo está dizendo é que nós sempre sairemos vitoriosos destas situações. Tá? Nós somos mais que vencedores em todas essas coisas. E Paulo ele termina o capítulo 8 dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar. Aí ele começa a relacionar uma série de questões, uma série de situações. Tá? Ele fala: nem a morte, nem a vida. Tanto na morte quanto nas provações da vida, nós estaremos na presença de Deus e nós estaremos gozando do seu amor. Tá? Aí ele fala: nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, enfim, nenhuma força espiritual, irmãos, seja de anjos ou seja de demônios, nenhuma força espiritual ela é poderosa o suficiente para desfazer o que Deus fez e nos separar deste amor. Tá? Depois Paulo continua: olha, nem o presente, nem o porvir. Então ele está dizendo aqui que nada que possa acontecer nesse tempo presente e nada que possa vir a ocorrer no futuro, ou seja, no porvir, também vai nos separar deste amor. Nada que possa acontecer no tempo presente, nem no tempo futuro. Depois ele fala: nem a altura, nem a profundidade, enfim, nada que venha do espaço, seja da altura dos céus, ou seja da profundidade do oceano, nada disso pode também extinguir este amor.
E ele termina depois falando: nem criatura alguma, ou seja, nenhuma criatura pode tirar de nós o amor de Deus. Então nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Enfim, enquanto permanecermos em Cristo, irmãos, nada poderá nos separar deste amor. Não importa o que seja, absolutamente nada. Então nós temos que permanecer em Cristo. Sendo assim, permanecendo nele, nós estaremos para sempre unidos com o amor de Deus. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.